Muito bem, vamos encerrar a lição número 12, a lição que nos direcionou para o tema da adoração para uma vida toda. O ser humano, quando ele tem conhecimento de que a salvação o alcançou, ele tem uma dívida de gratidão com Deus. E a melhor forma de pagar essa dívida é através da adoração. Não podemos ter dinheiro para pagar. Então, temos que pagar com adoração. E adoração sincera. Não adoração por mera formalidade, adoração porque a pessoa está dentro da igreja, eu estou aqui dentro, e muitas vezes a pessoa nem está espiritualmente naquele local. Está fisicamente, mas a cabeça está rodando em outro canto. Por isso, nós precisamos de alcançar muito mais graça do Senhor. Deus precisa de adoração? Ele já tem tanta adoração no céu, serafins, querubins, anjos, adoram a Deus continuamente de forma perfeita, como diz o livro de Ezequiel. E então, a pergunta é, por que Deus precisa da nossa adoração? Na verdade, Deus não precisa, não torna Deus melhor, não torna Deus mais poderoso, onisciente. Mas a adoração faz muito bem para todos nós. Para adorar, temos que estar em perfeitas condições e temos que aprender com os anjos, com o Espírito Santo, o verdadeiro tipo de adoração. Adorar com o coração sincero. Segundo um costume judaico, quando uma moça ia se casar, ela preparava um vaso de alabastro. E alabastro era uma espécie de argila, parecia gesso. E esses vasos eram confeccionados como se fosse, era chamado vaso, mas era assim, um vidro de perfume de 500 ml. E a moça, a noiva, preparava esse vaso de alabastro, geralmente cheio até em cima, de maneira que ele pudesse ser levado na casa do noivo por ocasião do casamento. Se ela chegasse com um vaso de alabastro cheio e entregasse para a mãe do noivo, isso significava que ela ia ser bem-quista naquela família. Se ela chegasse com um vidrinho pequeno, então havia os vidros comuns de 200 ml e os de 500 ml. Esses eram os mais caros. Geralmente eram importados assim de locais distantes. E a moça geralmente fazia assim uma economia muito grande para que ela pudesse então comprar o nardo ou o bálsamo, o perfume que ia dentro. Então isso levava tempo. Então quando uma moça ia se casar, ela ficava tempos, como se fosse um enxoval, preparando esse vaso de alabastro. Quando ela entregava na casa do noivo, simbolizava que ela estava assim apta para o casamento, estava feliz por aquele passo que ela estava dando, e o noivo e a família do noivo também a recebiam muito bem. Isso quer dizer que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus não quer apenas o nosso vaso, Ele quer o nosso conteúdo. E esse conteúdo tem que ser puro, tem que ser caro, conquistado assim, muitas vezes com aflições e com superação de muitas tentações. Por isso o salmista Davi, ele dizia, quem é que vai habitar no teu tabernáculo, Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração, aquele que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente, nem fala mal do seu irmão. Esse vai habitar no teu santo monte. Aprendemos nessa semana que o salmista questionou sobre a questão da habitação do santuário. E o simbolismo de ir no santuário é justamente para buscar as bênçãos de Deus. Mas essa bênção não é uma cobrança que nós vamos fazer a Deus. Pelo contrário, nós oferecemos a Deus uma adoração. E Ele, em contrapartida, pelo seu beneplácito, sua bondade, Ele então dá as bênçãos para o adorador. Tá? O Salmo 96, por exemplo, nos colocou diante das condições do adorador e das obrigações desse adorador. Como cantar ao Senhor, como, por exemplo, louvar o seu nome, declarar as grandezas de Deus, ou seja, levar suas ofertas ao templo, e uma forma de adoração que é pouco falada, o declarar diante dos gentios que o Senhor é o grande Deus Criador. É o evangelismo. Quando nós evangelizamos, estamos fazendo, na verdade, uma adoração a Deus. E amanhã, por exemplo, é o dia da entrega do livro O Grande Conflito, será o dia assim do livro da esperança, e nesse momento nós estamos adorando a Deus, porque estamos levando pessoas a conhecerem o plano da salvação. Então é uma forma de adorar a Deus. Então o Salmo 96 enalteceu as obrigações do adorador para que pudesse ser aceito por Deus. Por isso evangelizar é tão importante como cantar, como louvar, ou mesmo como adorar de forma assim plena. Tá? Finalmente vimos nessa lição dessa semana que Deus, para aceitar nossa adoração, nós precisamos ter um coração sincero, puro. Ele disse para os judeus, para os israelitas, eu estou cansado da vossa adoração.
Mas Deus pediu adoração, pediu sacrifício. Ele diz, eu não quero sacrifício de vocês. O sacrifício é assim, bom. O rei Davi, no Salmo 51, diz, é o coração quebrantado. Esse é o melhor sacrifício que uma pessoa oferece a Deus. E principalmente depois que Cristo morreu na cruz, que não é mais preciso morte de cordeirinhos, as pessoas muitas vezes matavam o cordeiro e achavam que aquela morte do cordeiro assim, fazia tudo. Não, era os motivos internos do adorador, da pessoa que oferecia o sacrifício, é isso que valia para Deus. Ou seja, a confissão sincera, o arrependimento, a pessoa matava o cordeiro, via a agonia daquele cordeirinho, então a pessoa era levada de uma sensibilidade por aquilo que estava fazendo. E essa sensibilidade levava a pessoa a pensar, eu não posso pecar mais. Então, para o cristão, pecar só pode ser um acidente, não pode ser uma prática costumeira. Por isso que o Salmo 96 é muito claro. Quem é que vai habitar na casa do Senhor? De quem Deus vai aceitar a adoração? Da pessoa que tem o coração puro, sincero, que não entrega a sua alma à vaidade, uma pessoa que não é hipócrita, uma pessoa que é sincera. Lembra da experiência que contei? Sinecera eram assim esculturas que não tinham lascas, não tinham buracos, que os artistas, os artesãos, eles para enganar as pessoas, eles colocavam cera naqueles buracos e enganavam as pessoas. E os honestos diziam, sinecera, não tem cera, é genuína. Ou seja, isso é totalmente verdadeiro. Então o cristão não pode assim ser assim insincero com Deus, porque Deus conhece o nosso interior. A pessoa se apresenta diante de Deus. Hebreus 4, verso 12 diz assim, a palavra de Deus é penetrante, ela consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então isso é forte. Quer dizer que Deus nos conhece muito bem. Ele sabe o motivo real da nossa adoração. Lembra que Jesus contou? Um fariseu foi no templo e um publicano, e o fariseu batia no peito, Senhor, eu dou o dízimo, eu sou feliz, e o Senhor me abençoa. E o publicano baixava a cabeça, Senhor, não tenho condições, nem estar na sua presença. Jesus disse, sabe quem desceu justificado para casa? Muitos pensaram, o fariseu. Jesus disse, o publicano. Sabe por quê? O conteúdo interno dele era realmente genuíno, era de valor. E isso Deus aceita. A palavra adorador significa prostrado. Esse é o tipo de adorador que o Pai procura. Uma pessoa que se prostra diante dele. E prostrar significa estar diante de Deus em humildade. Os adoradores no templo se prostravam diante de Deus. E os anjos se prostram diante do trono de Deus. Deus não está buscando adoração. Ele está buscando adoradores sinceros. Que essa lição tenha nos ajudado a ter uma visão da adoração perfeita. Então, quando formos amanhã na igreja, ou mesmo a lição fala, o que Deus leva mais em conta? A adoração individual ou a adoração pública? Ou em comunidade? A adoração individual nos prepara para a adoração em comunidade. Ou seja, toda a comunidade era vista como uma só pessoa. Adoração sincera. Deus vê como se fosse um bloco de adoradores. Pessoas que têm um só pensamento. Ou seja, cultuam a Deus de maneira sincera. Tem fé no poder de Deus. Tem obediência para prestar pelos seus mandamentos. Então, por isso, Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou, em outras palavras, se me adorardes de verdade, guardareis os meus mandamentos. Beijo no coração. Feliz sábado para todos. Que possamos ter aprendido muito sobre adoração nessa lição. Obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos. Teu poder seja em nossa vida. Nos prepara, nos aperfeiçoa, Senhor. Queremos nos preparar para sermos adoradores no céu um dia. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz sábado.